um chamado para mudar de vida. Queridos, eu acredito que nenhum de nós rejeitaria um convite ou um chamado para mudar de vida. Se o seu chefe lhe fizesse um convite para você mudar de vida, qual seria a sua decisão? Se a empresa que você trabalha lhe fizesse um convite para você mudar de vida, o que você faria? Qual decisão você tomaria na sua vida? O texto que eu vou ler para você hoje fala de um chamado, de um convite, que fora feito a um homem, para que ele então pudesse mudar de vida. E a história bíblica diz que aquele homem, ele tomou uma decisão mediante ao chamado que lhe fora feito. Evangelho de Lucas, capítulo 5, apenas os versos 27 e 28, traz para nós o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Logo de cara a gente percebe que Jesus chamou um homem chamado Levi. Um homem que tinha as suas ocupações. Um homem que estava trabalhando. Um homem que tinha compromissos na sua vida, mas que não resistiu ao chamado poderoso de Cristo Jesus. Esse verso que acabamos de ler, ele fala de um convite muito especial que Jesus fez a este homem chamado Levi. Levi era um judeu que trabalhava para os romanos como publicano. Ele tinha a função de ser um coletor de impostos. Ele cobrava imposto dos cidadãos e também dos comerciantes que passavam pela cidade. E é interessante, queridos, pensar que no tempo bíblico, ser um publicano era uma das profissões mais difíceis de um ser humano exercer. Era uma das profissões de maior hostilidade em meio aos judeus. O publicano, ele era um judeu que cobrava o imposto de outro judeu e pegava esse dinheiro e dava a Roma. E isso, queridos, trazia muita revolta ao coração de um judeu, vendo um judeu trabalhar para o governo romano. Eles eram, queridos, menosprezados. Havia muito preconceito com relação a este tipo de trabalho e quem exercia ele. Geralmente os publicanos, ele tinha a fama de serem desonestos. Eles eram odiados pelos judeus, reconhecidos como traidores da nação. No entanto, queridos, a vida de Levi, que era um publicano, que era alguém menosprezado, que era alguém rejeitado entre o seu povo, ela começou a mudar a partir do momento em que Jesus, ele passa por aquele lugar onde ele estava e faz um convite muito especial àquele homem. Diante, queridos, desse fato, o chamado de Jesus a Levi nos ensina algumas verdades. E eu quero aplicar nessa noite aqui algumas verdades ao seu coração. Eu não sei quem você é, eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei que tipo de profissão você exerce, eu não sei se você é uma pessoa honesta ou desonesta, eu não sei como é que você tem sido marcado pelas pessoas que te veem, que convivem com você, que te conhecem.
Mas eu sei que existe um que conhecia tanto a Levi e que conhece a você, e essa pessoa se chama Jesus. Assim como Jesus passou pela vida de Levi, publicano, Ele está passando também aqui pela sua vida nessa noite, para te apresentar algumas verdades que você precisa crer e tomar decisões a partir da sua fé. Em primeiro lugar, no chamado para mudar de vida, entenda que Jesus vê em você o que ninguém vê. A primeira coisa que eu aprendo nessa experiência de Jesus com este homem chamado Levi é essa verdade. A verdade de que a gente precisa entender que Jesus, Ele vê na nossa vida o que ninguém mais consegue enxergar. O texto diz que Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Jesus enxergou na vida de Levi aquilo que ninguém mais conseguia enxergar. Aí cabe aqui uma pergunta interessante. Por que Jesus olhou para Levi dessa forma? Por que Jesus olhou para aquele homem da maneira como olhou? Por que Jesus foi atraído? Os olhos de Jesus foi atraído à vida daquele homem que não tinha muito valor no seu tempo e na sua sociedade. Como pode, pastor, Jesus chamar alguém que vivia na desonestidade? Como pode, pastor, Jesus chamar alguém, colocar os olhos em alguém que não valia nada para a sua sociedade? Como pode, pastor, Jesus olhar para um traficante, para uma prostituta, olhar para um homem miserável, olhar para um mendigo e ver naquela pessoa o que eu não estou conseguindo enxergar? Por que Jesus olhou para Levi daquela forma? Aquele homem era desonesto, de má fama, e também uma minoria no meio da multidão. Com certeza, queridos, havia muitas pessoas mais éticas, mais cultas, mais honestas do que Levi. Com certeza havia pessoas com uma reputação melhor do que a de Levi. Quando a gente analisa esse texto de uma forma um pouco mais profunda, com muito mais atenção, a gente vê que Lucas, ele utilizou aqui um verbo no grego para a palavra vil, que significa olhar, que significa observar, que significa ver atentamente, que significa contemplar com admiração. O que me chamou a atenção aqui foram os dois últimos significados: ver atentamente e contemplar com admiração. Como poderia Jesus olhar para aquele homem e ver expectativas na vida dele? Como Levi poderia ser visto com admiração? Por que Jesus olharia com tanta atenção? O que aquele homem tinha de tão especial que atraiu os olhares de Jesus? Como disse, aos olhos da sociedade do seu tempo, Levi era considerado um zero à esquerda. No entanto, eles se esqueceram de um fato. Zero é o ponto de partida favorito de Jesus para começar um novo tempo na vida de alguém. Se você está se sentindo um zero à esquerda, esse é o momento apropriado para Deus surpreender quem te conhece. Esse é o momento apropriado para Deus transformar a sua vida de maneira completa. Se você tem se considerado um zero à esquerda, alguém que não tem valor,
alguém com sentimento de rejeição, esse é o momento adequado e preparado, um momento oportuno para Deus começar a transformar a história da sua vida. Porque, queridos, Ele começa grandes coisas do zero, do nada. Ele começa grandes coisas dos improváveis. Ele prefere investir a sua glória no impossível e no improvável. Sabe por quê? Porque dessa forma sempre ficará claro para todo mundo que quem fez a obra extraordinária foi Ele. Não houve participação humana. Foi totalmente o poder e a ação sobrenatural dele. Levi não foi o único que teve essa atenção especial de Jesus. Esse olhar atento. A Bíblia diz que outros personagens também tiveram. E analisando isso com atenção, eu chego à seguinte conclusão: de que Jesus olhou para Levi não para enxergar nele as suas falhas, não para enxergar nele os seus pecados, não para enxergar nele a sua deformação no caráter, os seus traumas, a sua rejeição, mas sim para ver o seu grande potencial. Afinal, Jesus o transformaria num discípulo, Jesus o transformaria para andar com ele, Jesus colocaria aquele homem na posição que ele deveria andar, de cabeça em pé. Talvez eu esteja falando aqui para gente marcada pelos traumas dessa vida, para gente menosprezada, para gente que se considera de fato um zero à esquerda por causa do seu estilo de vida. Talvez você seja alguém que esteja andando pela vida com vergonha, somente de cabeça baixa. Jesus te trouxe aqui nessa noite para pegar no seu queixinho, levantar a sua cabeça e dizer: olha para frente, porque eu tenho algo melhor para a tua vida. Ainda que as pessoas estejam olhando para você como alguém sem valor, Jesus olha para você com amor. Ainda que o seu histórico de vida seja um histórico mergulhado no pecado, na imoralidade, na vergonha, Jesus te ama. E Ele não está olhando os seus pecados, Ele está olhando para o potencial que existe em você. E quando você se render a Ele, Ele vai lapidar a sua vida, curar você e transformá-lo num discípulo abençoador. Enquanto as pessoas olhavam para Levi como um homem corrupto, desonesto e ladrão, o olhar de Jesus foi permeado de amor, graça e misericórdia. Eu não sei como as pessoas têm olhado para você. Eu não sei se sua vida é marcada por rejeição. Eu não sei se sua reputação não é boa diante das pessoas. Eu não sei se você se considera um zero à esquerda. No entanto, o que eu sei é que Jesus não está olhando para você para te condenar, mas sim para te amar, salvar, transformar a sua vida e dar a você um novo sentido para viver. Esse é o propósito de Jesus para a sua vida. Jesus vê em você o que ninguém consegue ver. E o que Ele vê, pastor? A possibilidade de transformação, a possibilidade de restauração, a possibilidade de ser uma pessoa que Ele deseja que você seja, a possibilidade de ver você, um homem e uma mulher, transformado para ser um discípulo frutífero no reino dEle. Antes da visão de Jesus, Levi era um homem publicano de má fama, mas após a visão de Jesus, Levi se transformou num discípulo que seguiu Jesus pelo caminho afora. Então a primeira coisa que a gente aprende é isso. É que no chamado de Jesus para mudar a nossa vida, Ele nos vê, não como as pessoas veem, mas Ele nos vê de forma totalmente diferente. Chicão, você já imaginou? Você conhece a minha história, né, Chicão? Você já imaginou se Jesus
olhasse como as pessoas me olhavam no passado da minha história, lá vai o drogado, lá vai o maconhado, né, mãe? Lá vai o bêbado, beberrão, né, mãe? Lá vai a vergonha dessa família aí. Coitada da minha mãe, sofria. Chegava um monte de notícia lá para ela: teu filho é o mais boca suja, dá um jeito nesse menino, porque se não der jeito nele, a vida vai dar. As pessoas olhavam para a minha vida e não via mais esperança. Mas graças a Deus que eu não dependo de olhar de homem. O olhar que me alcançou foi o olhar da graça de Jesus, que me arrancou do fundo do poço e me transformou num discípulo, num seguidor de Jesus. Não importa como as pessoas olham para você e dizem que você é obra-prima da graça de Jesus, e Ele vai meter a mão no lamaçal que você está, para te arrancar desse lugar aí e transformar a sua vida num grande discípulo dEle. Segunda verdade, no chamado para mudar de vida, aceite o convite para seguir a Jesus. E disse-lhe: siga-me. A Bíblia diz então que Jesus não apenas viu Levi, mas também o chamou para segui-lo. Foi um chamado curto, decisivo: siga-me. Jesus pregou um sermão rapidinho. Levante-se, siga-me. O sermão de Jesus não foi demorado. A Bíblia diz que naquela hora então, Levi entendeu que aquele chamado, aquele convite era para a sua vida. A palavra grega utilizada aqui é literalmente: venha para o meu caminho. Ou vamos caminhar lado a lado. Foi isso que Jesus fez, o convite a esse homem. E ao aceitar o convite, Levi deixaria de andar em seus próprios caminhos para começar a andar nos caminhos de Jesus. Queridos, não há convite mais sério do que esse. Para nós, ser convidado a seguir alguém é algo não tão sério. Mas no contexto do Novo Testamento, isso significava começar uma nova vida, algo realmente novo e completo. Jesus nos chama para uma nova realidade de vida. Não há como seguir a Jesus e continuar vivendo o mesmo estilo de vida que a gente vivia antes no pecado. O convite de Jesus nos arranca do lugar que a gente está e nos leva a caminhar com Ele e andar com Ele para o destino eterno que Ele preparou para cada um de nós. O convite de Jesus para você não é um convite que vai trazer benefícios passageiros para a sua vida, como os convites que você tem recebido. O convite que Jesus Ele faz a você tem o selo da garantia da eternidade. Você começa a andar com Jesus aqui e termina no céu ao lado dele. Jesus nos chama para viver uma nova história. E a vida que Jesus oferece, ela sempre é uma vida melhor. Por isso, nessa noite, aceite o convite que Jesus lhe faz para você caminhar perto dele. Em último lugar, eu aprendo que no chamado para mudar de vida, tome imediatamente uma decisão. A primeira coisa é que Jesus vê em você o que ninguém vê. A segunda coisa é que quando Jesus bate os olhos dele na sua vida, ele faz um convite a você: siga-me. E a terceira coisa é que no chamado para mudar de vida, tome imediatamente uma decisão. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Jesus fez um convite. A Bíblia diz que Levi aceitou.
Ele não resiste e nem adia a sua decisão. Diante do chamado de Jesus, a Bíblia diz que ele atende com obediência imediata. Ele é pronto. Ele disse assim: eis-me aqui. Ele não queria saber para onde Jesus iria levá-lo. Ele apenas confiou naquele que fez o convite. E ele tomou uma decisão imediata. A Bíblia diz que ao chamado de Jesus, Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Ao convite de Jesus, existem coisas que a gente vai precisar deixar. A Bíblia diz que Levi deixou tudo para trás. No caso dele, ele precisava deixar o seu trabalho, porque o seu trabalho era uma coisa desonesta. Ele precisava deixar seu lucro, suas vantagens desonestas, para abraçar um novo projeto de vida, para seguir em um novo caminho, para viver uma nova história, tendo um novo Senhor, guia da sua própria vida. Agora Levi não seria mais funcionário de Roma. Agora ele seria seguidor, discípulo de Cristo Jesus. Quando você tem uma experiência real com Jesus, você deixa de ser aquilo que você é hoje, para ser aquilo que as pessoas duvidam que você pode ser. Eu deixei de ser um cheirador, um beberrão, um funkeiro, para ser um discípulo de Jesus. Eu tive que deixar essas práticas para trás. Eu tive que abrir mão do meu pecado, daquilo que me dava prazer satisfatório, para encontrar total satisfação na pessoa de Jesus. Eu não sei o que você precisa deixar para trás, mas aquilo que você precisa deixar para trás é menos importante do que aquilo que você vai tomar posse na sua vida hoje e vai experimentar. É a dose mais forte a Jesus. Ele é. Ele abraçou um novo projeto de vida. Ele seguiu Jesus em um novo caminho, tendo Jesus como Senhor da sua vida. Não era mais ele que controlava a vida, mas era Jesus que controlava, dirigia a vida dele. E você? O que você vai fazer com esse chamado para mudar a sua vida? De onde você precisa levantar-se? O que você precisa deixar para trás para seguir a Jesus? A grande questão nessa noite é: você está disposto a seguir a Jesus? A pergunta é: você me seguiria? A Bíblia diz que Levi entregou-se totalmente a Jesus. Decidiu seguir a Jesus. E ele se transformou em discípulo, de publicano a discípulo. Que mudança incrível! Todos nós podemos experimentar grandes mudanças, mas é necessário entregar a nossa vida a Ele, a Jesus, e decidir segui-lo. Por tudo aquilo que Jesus fez por você na cruz, você ainda tem a coragem de rejeitar? Jesus morreu na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Jesus voltou a este mundo, veio a este mundo para nos redimir, para nos arrancar do lamaçal do pecado e nos chamar para viver uma nova vida. Pastor, mas eu não mereço.
Pastor, eu tenho muitos pecados, a minha vida é marcada por muitas dores. Não é o momento de você pensar quem você é. É o momento de você se render a quem Jesus é. O Todo-Poderoso. O Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que veio por causa de você. A questão é, você não está aqui nessa noite por causa dele, ele está aqui por causa de você. Ele veio aqui por causa da sua vida. Ele te ama. E ele quer transformar você. No chamado para mudar de vida, entenda que Jesus vê em você o que ninguém vê. Aceite o convite para seguir a Jesus. E tome imediatamente uma decisão. Fique de pé. Renda seu coração a Jesus. Renda a sua vida a Jesus. Deixa Jesus transformar você nessa noite. O convite está liberado. A decisão é sua.